Vinho 93. Gente, hoje o Banquinho 93 traz um convidado muito especial. Esse homem Deus tem levantado aí para grandes nações e ele tem despontado na internet, né? Ele é bombado aí nas redes sociais. Com certeza você conhece. Que alegria, pastor Thiago Brunet, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouco sobre o que Deus tem feito na nossa vida nos próximos minutos. Pastor Thiago Brunet, eu sei que o senhor hoje é um grande pregador, uma pessoa muito conhecida, mas eu gostaria de saber mais sobre o Thiago Brunet. O começo de tudo, o menino Thiago, conta mais um pouquinho do senhor. Eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, meio que por acidente. Meu pai servia a Marinha, né? Meus pais foram morar lá porque meu pai servia a Marinha. Eu nasci lá, mas rapidamente já voltei para o Rio de Janeiro. Meus pais são cariocas. Sim. Então fui criado no bairro de Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. E ali foi toda a nossa formação, tanto de escola quanto também de igreja. A gente cresceu nos caminhos do Senhor. Seu pai pastor? Meu pai pastor, meu avô era pastor. Meu avô já faleceu, mas foi um grande exemplo a gente também. Então, assim, o meu pai, ele colocou a gente no altar, eu e meus irmãos, e foi ensinando os caminhos, não só falando, mas meu pai é um grande exemplo pra gente, assim, de como ele conseguiu. Ele podia ter largado, a família não largou, ele podia, com quebras financeiras que passou, ter deixado de sustentar a gente, nunca deixou. Ele podia ter ficado ferido e enlouquecido com tanto problema que a vida promove, mas nunca fez. Então ele é um exemplo de hombridade pra gente. Isso me ajudou muito a formar o caráter, a personalidade que eu tenho hoje. Deus sempre teve um chamado ministerial para mim. Eu ia na igreja quando era adolescente e recebia aquelas palavras: Deus vai te usar pelas nações, prepara teu passaporte, sabe? Aquilo tudo eu recebi. Eu recebi muitas palavras proféticas, mas eu preferi a vida empresarial porque eu estava decepcionado com os resultados. Hoje eu falo muito sobre isso nas minhas pregações. Os resultados que o crente não tinha. Eu falei, mas eu quero ter resultado. Poxa, eu quero ser um cara bem sucedido, eu quero sorrir, eu não via crente sorrindo, eu quero viver. E eu achei que a vida empresarial ia me dar isso. Então, eu casei aos 24 anos com a Janine, hoje nós temos 3 filhos, mas logo que eu casei, eu montei uma empresa. Fiquei um tempo, prosperamos, foi muito bom para as emoções, curtir aquilo, mas cada vez mais eu me distanciava do propósito central de Deus, que era eu treinar pessoas, ser um treinador de pessoas. Como sempre, Deus reverte maldição em bênção e usou aquilo para me amadurecer, para me treinar. A empresa quebrou. Eu passei por 9 meses assim de uma depressão profunda, ataque de pânico, ficar dentro de casa, no cantinho, deitado assim, durante horas sem saber o que fazer, e passar por aquela questão de a pessoa te ligar e você ter medo de atender porque você está devendo. E todo esse processo traumático eu passei. E isso foi mais ou menos o que Jonas sentiu na barriga do grande peixe, mas ele foi vomitado no propósito dele, né? Ele saiu, a Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe e o peixe vomitou ele em terra, e dali ele foi para Nínive e começou o projeto. Comigo foi muito parecido. Sim. Quando eu saí desse processo, eu aprendi muita coisa, eu escrevi muita coisa, eu comecei a escrever. Falei, eu vou escrever para que as pessoas nunca passem pelo que eu passei. Escrevi o livro Rumo a um Lugar Desejado, que fala sobre como você traçar os próximos passos da tua vida, na vida emocional, financeira. Nesse processo, Rosana, é interessante, eu descobri que a fé não resolvia tudo. Porque a minha frustração com a igreja é o seguinte: eu orei e não recebi. Eu sempre fui dizimista e estou quebrado. Então, eu falei assim, o que a fé realmente resolve? Foi nesse processo que Deus mostrou que a fé só resolve o impossível. Meu Deus. A fé não tem nada a ver com o teu dia a dia. O teu dia a dia, as coisas simples, é questão da tua inteligência. Por exemplo, a fé pode te dar uma empresa. Você ora, Deus faz um milagre, Deus vai lá e te dá uma empresa. Mas a fé nunca vai administrá-la por você. Você vai ter que conquistar inteligência financeira para lidar com finanças, inteligência emocional para lidar com os funcionários, com sócios, senão vai quebrar de qualquer jeito. Não tem a ver com Deus. Deus já te abençoou. Se você está esperando alguma coisa cair do céu, você está desconsiderando o maior presente que ele já deu, caindo do céu há 2 mil anos atrás, que foi Jesus. Já deu tudo. Você não tem mais nada para receber. Então, agora a gente tem que fazer. Sim. Então, o que eu tenho pregado hoje, e considero que com autoridade, é pelo que eu passei, não pelo que eu estudei. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer mestrado, doutorado, mas não é isso que me capacitou. O que me capacitou foi superar os problemas da vida. O que colocou Jó na Bíblia não foi ele ser o homem mais rico do Oriente, não foi ele sacrificar todas as madrugadas pelos filhos. O que coloca Jó na Bíblia é ele ter superado a sua dor. Quando você supera os teus problemas, viver problema não te ajuda em nada. Superá-los te dá uma autoridade naquele assunto que você vai fazer o que quiser depois e Deus vai te respaldar.
Pastor Tiago, então vamos lá. O senhor passou essa fase muito difícil e eu quero saber agora como que o senhor começou a pregar, como que começou a chamada ministerial depois dessa fase toda, ou nessa fase o senhor já fazia falava alguma coisa? Não. Na verdade, assim, eu sempre falo o seguinte, Deus, ele coloca habilidades naturais em você. E você precisa fazer uma lista das suas habilidades naturais. Okay. Então eu lembro que quando eu tinha 5 anos, meu pai era pastor da igreja, e eu lembro de, com 5 anos de idade, eu subir e recitar o Salmo 121. Então eu sempre tive facilidade de falar em público. Isso era lógico na minha vida, só que eu não usava isso para pregar. Por exemplo, quando eu era empresário, eu usava isso para dar palestra do assunto que eu vendia, né, do produto que eu vendia. Como eu era líder de jovens na igreja, eu pregava ali no culto jovem, mas na nossa igrejinha pequena. Então, eu nunca visei ser um pregador. Eu olhava grandes pregadores desde pequeno, ficava impressionado com aquilo. Na minha alma, talvez eu até desejasse isso, né? Mas, na verdade, eu nunca me preparei para isso. Depois dessa fase difícil, o que aconteceu foi que, naqueles dias terríveis, Deus resolveu simplesmente me tirar do casulo. Eu tenho um projeto de vários que a gente tem na Casa de Destino, um que se chama Transformation, o dia da sua transformação. É o dia que você sai do casulo, você deixa de ser uma lagarta e vira uma borboleta. É isso que a gente trata no seminário. E nesse dia foi quando eu recebi um convite para assistir uma palestra lá no sul do país, eu não tinha nem dinheiro para ir. E eu falei, eu consegui um cartão emprestado para ir. Chegou lá, o pregador principal, era de grandes preletores, o pregador principal chegou atrasado por causa do voo e falou assim, olha, sobe lá, falaram para mim, enrola 20 minutos lá, dá uma enrolada. Pai do Foi assim céu. que falaram. Só que naquela madrugada Deus tinha me dado uma palavra sobre inteligência e sabedoria na Bíblia, que é o assunto que eu falo hoje, que é o que eu aprendi na dificuldade, que sem inteligência e sem sabedoria a gente não vai a lugar nenhum. E em 20 minutos... eu preguei em público, abertamente pela primeira vez e desci dali, nunca mais na minha vida parei. Pastor Tiago Brunet, o senhor passou toda essa fase, essa experiência difícil, de repente Deus lhe chama para o ministério, né, como pregador do evangelho, também dando suas palestras, né, porque o senhor juntou a inteligência, né, com essa questão espiritual. Agora eu queria que o senhor desse uma palavra para pessoas, para jovens, pessoas que, como o senhor, de repente estão, né, desmotivados, sem caminho, sem saber o que fazer. Qual é a palavra? O principal conselho que eu sempre dou é o seguinte, ande com pessoas melhores que você. A minha vida só é possível hoje, porque além de fé, eu acho que isso já é típico do brasileiro. O brasileiro tem fé, independente se vai à igreja ou não, ele já tem fé, né? Mas independente da fé, ande com pessoas melhores que você. Eu só pude superar meus traumas emocionais, depressão e tanta coisa, porque eu comecei a andar com gente que dominava o assunto. Eu só pude organizar minha vida financeira e prosperar, não é porque eu só dava dízimo e oferta, que é importante, mas eu comecei a andar com mestres em finanças que me ensinaram como gastar menos do que ganha, como investir a diferença. Então você precisa descobrir para onde você está indo e andar com pessoas que já chegaram lá para facilitar o seu caminho. Você pode fazer isso com pessoas, você pode fazer isso com livros. Você é a média das pessoas que convivem e dos livros que lê. Tem gente que está com um problema emocional lendo livro sobre qualquer outro assunto. Leia livros, veja palestras do problema que você está passando para você superar. Isso vai trazer maturidade. Agora, uma palavra que eu quero deixar para você espiritualmente é: supere todos os seus medos, os seus problemas. Você só vai ser relevante nessa terra se conseguir passar por cima disso. Não se faça de vítima, não se faça de o pior sofredor do mundo, porque tem gente que sofreu muito mais do que você. Entrega a sua vida a Deus, estuda, se prepara para você superar isso, porque só depois disso você vai ter autoridade na vida para começar a fazer o que você quiser e ser bem-sucedido. Ai, gente, palavra boa, hein, gente? Ó, segura isso aí. E hoje temos aqui o Diogo Pinheiro, né, acompanhado do Douglas, que está tocando ali para adorar o Senhor conosco. Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo
eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou nos dias difíceis, que me alegrou quando tudo não me fazia bem, e me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus, que me trouxe até aqui, que me fez acreditar no impossível e não desanimar, e que me põe de pé. E eu sei que eu posso crer que eu irei até o fim, que me trouxe até aqui, que me fez acreditar no impossível e não desanimar, e que me põe de pé. E essa proteção não tem fim, que me sustentou nos dias difíceis, que me alegrou quando tudo não me fazia bem, me ensinou a nunca desistir, pois sei que eu posso crer nele e que tudo ficará bem. Eu creio que me sustentou nos dias difíceis, que me alegrou quando tudo não me fazia bem, e me ensinou a nunca desistir, pois sei que ele tem o melhor pra mim. Obrigada, Diogo. Obrigada ao Douglas. Pastor Thiago Brunet, obrigada. Até o próximo banquinho, pastor. Até o próximo. Deus abençoe vocês. Valeu, gente.